Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo para mais esta nossa teleaula. Hoje nós estaremos falando da contabilidade social e ambiental, a nossa primeira teleaula onde vamos estar tratando a respeito da responsabilidade social. Mais uma vez, a você, meu caro tutor, meu caro aluno, aluna, tutora, seja muito bem-vindo para mais esta nossa teleaula. Eu sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial com ênfase em Direito Tributário. Vamos estar junto ao longo deste semestre, então, trabalhando esta disciplina de contabilidade social e ambiental. Hoje é a nossa primeira teleaula, aonde vamos estar falando a respeito deste conceito do que é contabilidade social, o que é contabilidade ambiental. Mais uma vez, um grande abraço a vocês, seja muito bem-vindo. Vocês estão vindo aí de uma prova de estatística, né? Eu sei que usaram bastante os neurônios, gastaram neurônio para fazer esta prova do professor Valdeci, mas nós vamos então dar continuidade à nossa teleaula. Eu quero convidar você para o nosso primeiro slide, onde vamos estar fazendo a apresentação da nossa disciplina. A responsabilidade social, este é o objetivo da nossa disciplina, é o que nós vamos estar então trabalhando, né? Responsabilidade social. Responsabilidade social no quesito da legislação ambiental. Empreendedorismo social. O que é empreendedorismo social? Vamos também falar do aspecto da contabilidade social e ambiental e o balanço social. Dentro deste conceito, né, da legislação ambiental, a legislação ambiental no Brasil, ela vem se desenvolvendo ao longo das décadas e hoje nós já temos aí algumas legislações bastante já conceituadas, já bastante, vamos assim dizer, entendida, né, com jurisprudência, com entendimento, com julgamento, como por exemplo, vamos pensar aí na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, né, esta lei. Quando você ouvir falar nesta lei, você já vai ouvir, já vai entender, ela é de 1991, que ela fala da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos a Lei 9.605 de 98, que fala a respeito de punições administrativas para as práticas e condutas lesivas ao meio ambiente, a Lei 8.078 de 1990 também trata a respeito deste assunto. Além destas legislações dentro do contexto do tratamento, da tratativa do meio ambiente, nós ainda temos a Constituição Federal. A Constituição Federal também traz aspectos de punição, de responsabilidade social com a questão relacionada ao meio ambiente, e nós vamos então falar ao longo da nossa teleaula que não há como uma empresa ser responsável socialmente e ela não ter nenhum tipo de ação e projeto com relação ao seu meio ambiente. E este meio ambiente, nós vamos ver que ele envolve uma série de aspectos, né? Tanto na questão do meio ambiente ecológico, quanto na questão do meio ambiente do negócio. Então, quando nós falamos em legislação, nós vamos ver que o ordenamento jurídico, ele vem se desenvolvendo ao longo das décadas e hoje nós já temos legislação bastante já conceituada, né, com conceitos com relação ao meio ambiente ecológico, à responsabilidade social. Ainda que quando nós falamos em responsabilidade social, nós não podemos dissociar da responsabilidade ambiental, eu quero dizer a você que a questão relacionada ao meio ambiente, ela está muito mais
conceituada em termos de legislação do que o aspecto da responsabilidade social no quesito de pessoas, né? Pessoas ainda não existe obrigatoriedade na legislação, salvo aquelas da legislação trabalhista. Mas tudo isto nós vamos ver ao longo da nossa teleaula. Vamos ao nosso próximo slide agora para conceituar o objetivo da nossa teleaula de hoje, né? O objetivo da nossa teleaula de hoje é apresentar os aspectos da responsabilidade social, demonstrar responsabilidade social no mundo corporativo, tanto a nível interno, dentro da empresa. Quando eu falo em mundo corporativo, eu estou falando do mundo, do ambiente empresarial, né, do ambiente de negócio, empresa legalmente constituída, né? Não estou falando da pessoa física. E aí, a nível interno, empresa que tem responsabilidade social a nível interno e também a nível externo. E aí nós vamos não é difundindo, né? É se convergindo aí as normas da contabilidade social e ambiental dentro do aspecto empresarial. Nós vamos falando de pessoa jurídica. Quando falamos a nível interno, estamos pensando em seus colaboradores, né? Quando falamos a nível externo, estamos pensando em outras pessoas que estão envolvidas no conceito empresarial e também o meio ambiente. Por isso que eu disse já no princípio que nós não podemos dissociar responsabilidade social e responsabilidade ecológica. Vamos apresentar o tripé da sustentabilidade. O que é o tripé da sustentabilidade? E as ISOs específicas que tratam a respeito deste tripé. Então, tudo isto nós vamos estar falando na teleaula de hoje. O nosso resumo da teleaula é apresentar a você o conceito da responsabilidade social, empresa, empregado, meio ambiente do negócio, reflexo social e político e econômico. Então, quais são todos esses itens, né, que de acordo com o conceito da responsabilidade social, aonde eles vão influenciar? Palavra-chave: responsabilidade social, ambiente e negócio. Nós, profissionais da área contábil, quando nós falamos em contabilidade, logo nós já pensamos no aspecto do débito e do crédito, né? A nossa disciplina é uma disciplina bastante teórica, mas é muito instigativa, né? É muito instigante você parar para pensar no conceito deste leque da amplidão da contabilidade social e ambiental, tá? Hoje, ativo ambiental, passivo ambiental, despesa ambiental, custos ambientais, está muito em voga, você sabe disso. Você, o profissional da contabilidade, está sabendo deste detalhe. Nós não vamos estar trabalhando com débito e crédito, até porque a contabilidade social e ambiental, ela não é uma contabilidade diferente das outras. Ela é somente um ramo da contabilidade, assim como é a contabilidade pública, a contabilidade gerencial, a contabilidade de custo. A contabilidade ambiental, ela tem função de trabalhar os itens, né, que envolve o meio ambiente para aquelas empresas que exploram atividades ambientais. E lógico que uma empresa que não explora atividade ambiental, mas ela age com responsabilidade social e ambiental, ela vai então buscar, de alguma forma, evidenciar nas suas peças de demonstrações contábeis o que ela trabalhou ali, porque isso nós vamos ver ao longo da nossa teleaula, que vai gerar benefício para a empresa. Então, nós não vamos já
esclarecendo a você, nós não vamos trabalhar conceitos de débito e crédito na contabilidade ambiental. E a parte do aspecto social, você já sabe, né, que conceito de social está muito ligado aí às entidades de terceiro setor que trabalham nesta área. Mas nós vamos falar de empresa, não empresa de caráter filantrópico, e sim empresa como um todo no conceito da responsabilidade social. Seguindo adiante na nossa teleaula, nós vamos entender aqui o aspecto da responsabilidade social no seguinte sentido. Primeiro conceito nosso, dentro deste conceito da responsabilidade social. Empresa. Empresa, você sabe que dentro do quesito da legalidade de uma empresa, ela é uma pessoa jurídica legalmente constituída, tá? Eu não estou falando aqui do aspecto jurídico, mas eu estou falando do aspecto contábil, tá? Então, para nós contadores, todas as vezes que nós ouvimos falar em empresa, nós já pensamos, logicamente, numa pessoa jurídica. Por quê? Porque a nossa contabilidade, ela se divide em empresa e pessoa física. A empresa, ela tem, evidentemente, quando ela tem os seus empregados, né? Então, são os colaboradores que trabalham para esta empresa, tá? Que tem como função de gerar as riquezas desta empresa através dos seus serviços, né? Então, logo, a empresa, ela tem todo esse contexto, empresa, empregado e o meio ambiente do negócio, ou seja, onde a empresa está inserida, né, onde ela está atuando, né, ela está atuando em todo este ambiente aqui. Então, a responsabilidade social, ela vai envolver todos esses conceitos. Empresa. Quando nós falamos em empresa, nós falamos em algo que tem uma participação no meio ambiente do negócio, ou seja, onde ela está inserida. Hoje, o conceito de empresa, ele extrapola os limites do interesse simplesmente dos seus proprietários ou dos seus gestores e dos seus investidores. Ela vai além. Por quê? Porque ela tem uma representatividade no seu meio ambiente de negócio, envolvendo os seus empregados que estão ligados diretamente a esta empresa ou os que não estão ligados diretamente, aqueles que estão indiretamente ligados. Vamos aqui usar como exemplo o mercadinho lá da cidade pequena. Vamos pensar numa cidade pequena que lá está trabalhando. E lá nesta região tem uma grande indústria onde ela tem 500 funcionários registrados. Evidentemente que estes funcionários, no dia do seu pagamento, eles vão correr lá no mercado e realizar a sua compra do mês. Então, se nós pararmos para pensar, esta empresa que está localizada, esta grande empresa com 500 empregados, ela está transformando o seu meio ambiente do negócio, porque a renda dos seus empregados, gasto no mercado da esquina, gera para o dono do mercado o Prolabore, compra dos seus fornecedores e aí por diante vai gerando uma série, uma grande célula, né, dentro de um grande organismo que representa esta empresa. Então eu trouxe para você esta imagem aqui no nosso quadro, a fim de que você possa entender este conceito da responsabilidade social e ambiental. Aqui no próximo slide nosso, nós já vamos adentrar aqui no conceito das implicações da responsabilidade social. Então, olha só, responsabilidade social implica na noção que uma empresa não tem apenas o objetivo de obter lucros, ainda que nós precisamos entender, e nós vamos falar bastante sobre isto aqui, é que o lucro
A parte econômica é, sem dúvida alguma, a racionalidade de qualquer empresa. Ela não pode sobreviver sem o lucro. Mas, além dela ter este lucro, ela tem que pensar também em trazer benefícios financeiros às pessoas que trabalham na empresa, aos seus colaboradores. Também deve contribuir socialmente para o seu meio envolvente. E aqui nós voltamos de novo naquela questão aonde eu comentei com você a respeito do benefício que ela traz diretamente ou indiretamente ao meio ambiente aonde ela está inserida. E aí ela observa-se o fato de que uma empresa socialmente responsável, ela tem que olhar para todo este contexto, não somente para o aspecto do lucro. Lógico que ela não pode esquecer de ter o lucro, mas ela não pode olhar somente para esse aspecto do lucro. Ela vai olhar para os aspectos dos benefícios para o seu colaborador, que automaticamente também vai gerar benefício para o meio ambiente onde ela está inserida. Eu utilizei o exemplo do mercado, mas nós podemos aqui citar N exemplos, né? Vamos pensar na família de cada um destes colaboradores que está ali empregado, que são beneficiados diretamente, né, pelo salário destes colaboradores, mas vamos pensar na escola do local, vamos pensar na oficina, na lavanderia, na própria agência bancária. Então veja que a empresa, a questão da responsabilidade social, ela é muito ampla. Por que não pensarmos no governo, né? Na parte da fiscalização, se a empresa obedece à legislação trabalhista, por exemplo, paga impostos, então ela está gerando benefício econômico, social para o país, para o meio ambiente onde ela está inserida e para os seus colaboradores. Então, quando nós falamos em contabilidade social e ambiental, nós estamos pensando na ciência que faz o controle de toda esta movimentação que está inserido neste contexto. Seguindo adiante, no próximo quadro, nós vamos ver o seguinte: a responsabilidade social corporativa, né? O conceito de responsabilidade social, ele pode ser compreendido em dois níveis. O nível interno, que se relaciona com os trabalhadores e todas as partes afetadas internamente na empresa e que podem influenciar no alcance de seus resultados. Resultados aqui que nós colocamos, resultados econômicos, né? É a parte envolvida diretamente, os colaboradores, os gestores, todos esses é a parte envolvida aí neste negócio da responsabilidade social a nível interno. Então, quando falamos em mundo corporativo, nós podemos dividir a responsabilidade nestes dois conceitos. Além disso, nós também podemos observar que ela tem a nível externo. O nível externo é que são as consequências das ações de uma organização sobre o meio ambiente, os seus parceiros e de negócio, né, e o meio em que estão inseridos. Então, veja só, aqui nós temos uma imagem abraçando um globo, né, aonde nós pensamos em uma responsabilidade social a nível externo muito mais amplo, até mesmo a nível de globalização. Então, veja só que aqui nós estamos pensando em aspectos diferentes, né, fornecedores, investidores,
os fomentadores do negócio da empresa. Lógico que quando você pensa em uma empresa que tem atitudes ou tem ações de responsabilidade social, ela tem aí uma grande vantagem com relação às demais empresas. A responsabilidade social corporativa, ela vem aqui em uma pirâmide apresentar de forma bastante interessante para que nós possamos compreender. Existe também a responsabilidade social corporativa. O que é isso? É o conjunto de ações que são tomadas e que beneficiam a sociedade e as corporações, além da sociedade, pensando nas corporações, em consideração à economia, educação, meio ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade local e governo. Esta responsabilidade, ela começa aqui embaixo, ó, é a responsabilidade econômica. Isto aqui é a racionalidade da empresa. A busca que todas as empresas têm é ser bem-sucedido economicamente. Esta responsabilidade econômica gera a responsabilidade legal. O que é esta responsabilidade legal? Ela é impositiva. Isto aqui é através das legislações. Todas as empresas, vamos assim analisar, parando um pouco aqui no nosso quadro, veja só, as legislações trabalhistas. As legislações trabalhistas, ela é de responsabilidade social, porque ela beneficia as pessoas, concordam comigo? Beneficia os colaboradores, o FGTS, o INSS, o PIS sobre a folha de pagamento, ou mesmo o PIS sobre o faturamento, a contribuição social das empresas com base no lucro real ou no lucro presumido, vamos aqui pensar no COFINS, né, que é uma contribuição para a Seguridade Social. Então, são legislação criadas que geram responsabilidade social para as empresas. Elas fazem esta contribuição e isto é revertido ou seria revertido em benefício da população. Então, isto é uma responsabilidade social impositiva, uma responsabilidade social legal que as empresas têm que cumprir. Não é por simplesmente, vamos assim dizer, por caráter de compreensão que as empresas irão lá e farão uma contribuição para a Previdência Social para os seus empregados. Isto é uma responsabilidade impositiva. Lógico que tem aquelas empresas que têm os planos previdenciários para os seus empregados, aí sim é uma responsabilidade não impositiva. Voltando ao nosso slide, ainda na nossa pirâmide, você vai ver que aí tem a responsabilidade ética. Esta responsabilidade ética aqui, ela está relacionada simplesmente, né? Ela não é imposta. Ela está relacionada por uma questão moral de conduta da empresa. Aquelas empresas que são éticas, que cumprem os direitos dos seus trabalhadores, dos seus fornecedores, dos seus colaboradores e também ela cumpre a questão do meio ambiente aonde ela está inserida, até mesmo respeitando o meio ambiente ecológico. E tem a responsabilidade voluntária, que é aquela responsabilidade a qual eu falei aqui. Digamos a empresa que faz um plano de saúde para os seus empregados, que tem restaurante, que tem vale-refeição, ela está cumprindo algo além daquilo que a legislação exige que ela faça. Esses dois níveis de responsabilidade aqui está em um caráter mais elevado, né, da gestão empresarial. É lógico que nós vamos ver que tudo isto aqui no final das contas, vamos assim dizer, vai gerar benefício para a empresa que trabalha nesta área, que entende que tem ações voltadas para esta área. No nosso próximo quadro,
nós vamos ver que geralmente as organizações criam programas sociais, o que acaba gerando benefício mútuo entre a empresa e a comunidade, melhorando aqui a qualidade de vida dos funcionários e da própria população. E aí nós precisamos compreender que estas ações que a empresa faz, trazendo aí melhora de qualidade de vida para os seus colaboradores, para a comunidade onde ela está inserida, cuidando da saúde e do bem-estar, com vínculo à comunidade, gerando aí cuidados ambientais, vai culminar em benefício para a própria empresa. Este benefício, muitas vezes, eles podem não vir simplesmente monetariamente, né? Mas ele vai vir de outra forma, que acaba, às vezes, culminando no aspecto monetário. Então, a responsabilidade social e empresarial, ela acaba por gerar bastante benefício para a própria empresa neste conceito aí, neste quesito. Hoje, se nós formos observar, se você parar para observar aí vários acontecimentos que envolvem o nosso dia a dia, você vai ver que a legislação imposta às empresas para fazer o cumprimento da responsabilidade ambiental e da responsabilidade social, ela traz benefício para as empresas, mas aquelas empresas que irão além desta legislação impositiva, ela vai ter muito mais benefício, até em questões do seu fortalecimento econômico, né? Porque o consumidor, ele está ligado, ele está antenado. E nós, como consumidores, como profissionais da contabilidade, que somos também consumidores, também devemos observar. É claro que se você tem duas empresas que fornecem o mesmo produto e uma você sabe que ela tem muito mais responsabilidade social. Quando digo responsabilidade social, eu abro um leque tanto para o conceito do respeito com a legislação da parte impositiva no aspecto social, quanto daquele conceito de preservar o seu meio ambiente ecológico e o meio ambiente onde ela está inserida, você vai preferir consumir o produto desta empresa. Uma empresa que tem o selo verde, uma empresa amigo da criança, não é à toa que nós vemos tantas empresas fazer aí o seu marketing voltado para esta questão. Tudo isso nós vamos falando e adentrando ao longo da nossa teleaula para que você compreenda qual é o conceito da responsabilidade social. No nosso próximo slide, nós vamos ver aqui o que é a responsabilidade social corporativa. Responsabilidade social empresarial está intrinsecamente ligado com uma gestão ética e transparente que a organização deve ter com as suas partes interessadas para minimizar os seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. As empresas atualmente têm cada vez mais uma consciência social, o que é traduzido pela responsabilidade social demonstrada. Aqui, ó, RSC é responsabilidade social corporativa, né? O que isto representa? Isto tudo está ligado dentro de um conceito aonde leva aí as ações que se tornou, que vai se acabar, né, ou vai culminar, terminar em um marketing, gerando benefício econômico. Por que econômico? Porque se nós pensarmos sem o benefício econômico, nada mais dos outros aspectos do tripé da responsabilidade, eles poderão ser garantidos. A empresa ela vai ter este benefício econômico porque ele acaba por
através da economia, a empresa pode, então, por meio disto, gerar investimento em outras áreas, como no aspecto social dos seus colaboradores. Seguindo adiante, a responsabilidade social, ela está intrinsecamente, intimamente relacionada com as práticas de prevenção do meio ambiente ecológico. Quando falei a você que não podia dissociar de forma alguma a responsabilidade social do meio ambiente ecológico, porque nós não podemos entender que uma empresa seja responsável socialmente no conceito de pessoas, colaboradores, fornecedores, gestores, pessoas que estão envolvidas neste ambiente, sem que ela também preserve o meio ambiente ecológico. Assim, uma empresa responsável a nível social, ela deve ser conhecida pela criação de políticas responsáveis a nível ambiental. E aqui eu já estou falando ambiental, meio ambiente ecológico, tendo como um de seus principais objetivos a sua sustentabilidade. Então, nós vamos caminhando ao longo da nossa teleaula e você vai compreendendo que a contabilidade social e ambiental, com a função de elaborar relatórios para a gestão do negócio, apresentando ações e projetos de investimento social e de responsabilidade social, no quesito assim, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto do investimento em pessoas e quanto no aspecto do investimento ambiental ecológico, porque não podemos dizer que uma empresa ela é sustentável se ela não analisar estes três conceitos, e nós vamos ver ao longo das nossas teleaulas estes conceitos, como eles são trabalhados dentro da relação empresarial com o ambiente do seu negócio, o ambiente ecológico e as pessoas que estão envolvidas. Para dar sequência à nossa teleaula, nós vamos ter agora um vídeo onde você vai estar assistindo e logo em seguida voltaremos. O mundo dá voltas, gira até chegar no mesmo lugar. E muita coisa continua exatamente do jeito que era. Gravatas são obrigatórias, sorrisos não. Crianças trabalham, adultos brincam de Deus. Números valem mais que pessoas. Plantam o cinza, cortam o verde. Rezam antes de dormir pedindo para acordar. Uns com tanto, outros com tudo. A maioria sem nada. O destino de muitos já está escrito antes que aprendam a escrevê-lo. O mundo dá voltas. Todo mundo sabe como ele é. Mas você pode decidir como ele vai ser. Meninos de rua podem ter casas. Meninos de casa podem ter ruas. O que é estranho será apenas diferente. Mais segundas chances, principalmente para a paz. Pontes vão apenas ligar pessoas e não servir de abrigo para elas. Menos armas, mais alma. As menores coisas vão mudar o mundo. Famílias também vão merecer horas extras. O mundo dá voltas e muitas coisas podem estar juntas nesse movimento. Negócios e abraços, selvas de pedra e florestas de verdade, ações e boas ações, investimentos para o futuro e um futuro melhor. O mundo dá voltas, mas mesmo quando ele volta para o mesmo ponto, ele pode chegar diferente. Este vídeo é muito interessante, porque ele traz a nós algumas reflexões com relação
a importância da responsabilidade social. E aí eu volto a dizer, né? A responsabilidade social, ela não está ligada somente ao mundo corporativo, ainda que nós estejamos trabalhando o conceito de responsabilidade social na conduta corporativa, porque nós estamos falando de contabilidade. E contabilidade é a ciência que controla o patrimônio empresarial, ainda que controle também o patrimônio da pessoa física. Mas quando nós paramos para pensar neste contexto de responsabilidade social, começamos a pensar a partir de nós mesmos, né? A importância de cada ato, de cada atitude, das mudanças de paradigmas com relação à nossa própria pessoa, a pessoa humana de cada um de nós. E este vídeo traz esta reflexão desta importância, né, de como que se deve observar a questão da conduta da responsabilidade social e ambiental. Nós vamos ver que o mundo vai se desenvolvendo, a população está aumentando, e o que nós teremos daqui 50 anos? Então, parte de nós esta responsabilidade. Para seguir adiante, dar sequência à nossa teleaula, nós vamos ter agora um momento de atividade. Eu quero que você reflita a respeito deste assunto. Olha só, esta nossa atividade, ela não gera resposta, mas ela gera atitudes, né? Aonde você vai com o ser tutor aí, com o seu aluno, vai parar para pensar nestas imagens aqui e você vai então observar aí, ter um momento de reflexão com relação como nós podemos estar trabalhando, estar mudando, né, esta situação deste quadro, destas fotos que nós apresentamos aí de um ambiente deplorável, aonde nós vamos viver daqui para frente, né, as futuras gerações. Uma boa atividade a você e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, estamos de volta após o nosso momento aí de reflexão muito interessante, né? Analisarmos este conceito destas imagens aí que o plástico, esta atitude, nós precisamos mudar este paradigma, né? Quero mandar um abraço a você aí, aos alunos, né, de Ubá, Minas Gerais, aonde eles falam que eu fui o primeiro professor deles. Para mim foi um privilégio poder ensinar a vocês ou tentar transmitir a vocês que já estão aí no 6º período de contabilidade, né? Chegando já aí, vamos dizer, a quase 66 ou 70% do curso de contabilidade, né? 6º período, falta aí mais 2 períodos para que você possa se formar, completar o bacharel em contabilidade e aí fazer o seu exame de suficiência e se tornar um contador. Quero dizer a você que para mim é um privilégio, é muito gratificante, né? Nós como os professores ver vocês nesta caminhada aí do 6º período de contabilidade. Um grande abraço a vocês. O pessoal da Bahia que mandou a reflexão dizendo que nós precisamos mudar de paradigma, né? Mudar de comportamento. Um grande abraço e obrigado pela participação também. Para seguir adiante com a nossa teleaula, levando em frente aí o conhecimento a respeito da contabilidade social e ambiental, eu convido você para o próximo quadro, aonde vamos adentrar no conceito do tripé da sustentabilidade. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, falamos em responsabilidade social e ambiental e paramos para pensar no conceito de pessoas, ambiente e planeta, né? Porque quando nós falamos em meio ambiente ecológico, nós estamos pensando no bem-estar do planeta. Quando nós falamos no meio ambiente de negócio, nós estamos pensando nas pessoas, né? Na dimensão social. Nós estamos pensando nos colaboradores e no meio envolvente aonde a empresa está. Porque, como eu já disse a você, quando você pensa no aspecto da importância do seu papel dentro da sociedade, você começa a entender que você não é uma pessoa isolada, ainda conquanto pessoa física. Agora você imagina uma pessoa jurídica, né? Uma empresa, uma pessoa jurídica onde ela tem vários colaboradores, que envolve fornecedores, envolve gestores, envolve investidores. Então, quando nós falamos na dimensão social, nós estamos falando de pessoas. Quando nós falamos na dimensão ambiental, nós estamos falando tanto do meio ambiente ecológico quanto deste meio ambiente, quanto isto aqui também já, olha só. Então, nós estamos envolvendo, né? Porque o meio ambiente, a dimensão do meio ambiente envolve este aqui também, envolve as pessoas, envolve a própria empresa. E quando nós falamos na dimensão econômica, a questão da sustentabilidade, a base da sustentabilidade, porque a economia, o lucro da empresa é o que gera a possibilidade dela se envolver com estas outras dimensões aqui. Então, o tripé da sustentabilidade envolve o meio ambiente, o planeta e as pessoas, a responsabilidade social e a economia. No Brasil, esta consciência é conhecida como tripé da sustentabilidade, pode ser aplicado no âmbito empresarial ou no âmbito pessoal, né? Triple bottom line, que surgiu na França e no Brasil, então, ele é conhecido como tripé da sustentabilidade, é o que sustenta. Os pilares da sustentabilidade empresarial: melhor capacidade gerencial
o que acontece isso aqui? A competência, né? A melhor capacidade gerencial é o que possibilita o investimento neste aspecto aqui, né? Na sabedoria relacional e que gera benefício, né? Saúde profissional para a empresa. Então, a melhor competência gerencial, excelência e técnica em geração de negócio, em gestão de negócio, vai gerar a saúde profissional dos colaboradores através de ética, comprometimento, tecnologia e algo mais, né? A responsabilidade socioambiental. Então, tudo isto está ligado no aspecto da gestão que mede o desempenho e a base, né, de instrumento nas demais áreas, ou a base de investimento nas demais áreas está ligada ao aspecto da gestão. Então, a responsabilidade social de uma empresa, na busca do tripé da sustentabilidade, leva a mesma ao comprometimento com estas três áreas. Reflete um conjunto de valores e objetivos e processo que uma organização deve focar para criar valor em três dimensões: econômica, social e ambiental, né? Não tem outro jeito. Segundo Dias, na página 46, em seu livro publicado em 2011, ele fala que estes três aspectos aí é o que leva os três P's, né? Planeta, pessoas e o ambiente, os profissionais ali, o ambiente do negócio, o ambiente profissional da empresa. Então, nós precisamos observar que é necessário que hoje seja praticado esta responsabilidade social. Dados estatísticos da ONU, em 2017, diz que o mundo, até 2030, nós vamos ter cerca de 8,6 bilhões de pessoas. Então, nós vamos ter em torno de 1,5 bilhão de crescimento aí nos próximos 13 anos. Em 2050, nós vamos ter 9,8 bilhões de pessoas e em 2100, nós vamos ter cerca de 11,2 bilhões de pessoas no mundo. Então, é hora de nós focarmos, de nós mudarmos de paradigmas, de nós observarmos através das legislações ambientais e das responsabilidades social a partir de nós, como nós falamos, a partir da nossa pessoa física e das pessoas com quem nós convivemos e até mesmo no meio corporativo. Nós, os profissionais da área contábil, que temos ligação direta com as corporações, né, com o aspecto administração das empresas, para levar informação à gestão empresarial, através dos dados contábeis, através dos números, através de ações e da própria legislação, nós precisamos parar para observar. Veja que o mundo, o planeta, ele está clamando por socorro neste contexto do controle do meio ambiente. Já vem sendo trabalhado, se tornou uma preocupação a partir da Segunda Guerra Mundial, aonde instituições como a ONU vêm trabalhando fortemente com ações e tratados políticos e econômicos através dos governos para atingir metas, né, por meio da ação e da prática da responsabilidade social e ambiental. No nosso próximo quadro, seguindo adiante aí na questão do tripé da sustentabilidade, nós vamos ver que sustentabilidade é aquilo que pode se manter, sustentar, pode ter muito significado como algo ininterrupto, cíclico, como a perspectiva da continuidade. Nesta questão aqui da sustentabilidade, nós estamos falando de algo que vai continuar.
Um dos princípios contábeis, você se lembra disso, né? É que é o princípio da continuidade. A empresa tem que continuar, é o ciclo de vida. Então, se uma empresa não tem conceito de sustentabilidade, ela não indica a continuidade, porque ela não vai continuar. Então, sustentabilidade econômico é o crescimento da empresa, é a parte do aspecto financeiro. Sustentabilidade ambiental é a proteção do meio ambiente. Cultura da sustentabilidade é a sustentabilidade social, né? É o investimento na parte humana, nas pessoas. Então, isto torna sustentável, torna aí a capacidade do ciclo da vida, como está aqui, ó, a extração, o transporte de um produto, a produção, o transporte desta produção, que vai para a instalação, a utilização, o descarte e a parte da reciclagem. Então, isto é um ciclo. Quando se faz tudo isto observando, quando a empresa tem projeto de sustentabilidade, observando este conceito aqui, este contexto da vida, né? Ela está observando o aspecto da sustentabilidade. Produtos que podem se tornar sustentável. Como a empresa pode ser garantida, que ela tenha garantia da sua sustentabilidade? Através das ações da gestão, através das ações de projetos empresariais que busca por meios de certificadoras e que pauta caminho, né? A certificadora, ela traça caminho que a empresa pode seguir para que ela possa atingir a sua sustentabilidade econômica e social e ambiental. O primeiro aspecto da sustentabilidade econômica nós vamos ver através da certificação da ISO da linha 9000. Vamos ao nosso slide, onde nós vamos ver aqui que a ISO 9000 é a norma que regulamenta os fundamentos e o vocabulário do sistema de gestão da qualidade. Portanto, ela não é capaz de orientar ou certificar sistemas, tá? Mas mostra à organização qual o seu objetivo, os termos que devem ser aplicados, bem como suas vantagens para a gestão da qualidade. O documento possui os conceitos principais utilizados no sistema. Quantas vezes você, enquanto consumidor, ou você já viu empresa, né, com selo de certificação da ISO 9000? Muitas vezes nós, quando vemos este selo de certificação da ISO 9000, que daí vem ISO 9001, 9002, 9003 e assim por diante, né? A linha 9000. O padrão 9000 está relacionado com a certificação da qualidade da produção daquela empresa. Logo, quando nós falamos em tripé da sustentabilidade, que nós pensamos no aspecto econômico, nós temos que pensar no quê? Na ISO 9000. Uma empresa que tem a certificação da ISO 9000, ela atingiu dos aspectos do tripé da sustentabilidade. Ela está atingindo o aspecto econômico. Mas, como nós temos visto ao longo da nossa teleaula, uma empresa não pode trabalhar simplesmente com a observação no aspecto econômico para o interesse de si própria ou de seus gestores, porque, como disse no início, ela extrapola o limite do interesse dos gestores e ela já passou a ser considerada um organismo, uma célula dentro de um organismo maior que é esta visão sistêmica, né? Mas, quando nós observamos o conceito da ISO 9000, já vamos ver que esta empresa tem a busca pelo tripé da sustentabilidade. Ela já atingiu um dos aspectos importantes, que é o aspecto econômico.
Na sequência, veremos as outras ISOs. Então, vamos ao nosso próximo slide, aonde vamos ver a ISO 14000. A ISO 14000, ela traz aí a questão do desenvolvimento da indústria e economia no impacto ambiental. Ela começou a tornar-se um problema para o mundo, né? Essa questão do desenvolvimento da indústria na busca do aspecto econômico, ele passou então a gerar um grande impacto, né? Para o meio ambiente, para o mundo. Por quê? Porque a busca desenfreada pela industrialização trouxe aí o interesse da economia, mas e como ficou a questão do ambiente? Como nós vimos ali no nosso quadro anterior, ali os lixos jogados, né, grande produção de lixo. A Organização Internacional, então, padronizou, trouxe a padronização e criou a certificação da linha de ISO 14000. A ISO 14000, ela estabelece normas sobre a área de gestão ambiental dentro das empresas. Então, se você observar uma empresa que tem a certificação da ISO 14000, ela é uma empresa que observa o aspecto da sustentabilidade dentro do conceito ambiental. Você já viu empresa que tem selo verde? Para que ela possa ter selo verde, ela tem que ter o conceito da questão da certificação ambiental. Se ela não tiver esse padrão da ISO 14000, ela não vai atingir esta certificação. Então, se tem 9.000 e tem 14.000, já atingiu 2 aspectos do tripé da sustentabilidade. Ainda está faltando a outra ISO 1000. Embora a ISO 26, que é a ISO da responsabilidade social, ela não certifique, mas ela traz conceitos e padrões tal como a empresa deve seguir. Então vamos ao nosso próximo slide para observarmos este conceito. No dia 1º de novembro de 2010, foi publicado a norma internacional da ISO 26000, diretrizes sobre responsabilidade social. O que é esta responsabilidade social? Cujo o lançamento foi em Genebra, na Suíça. No Brasil, no dia 8 de dezembro de 2010, foi lançada a versão em português da norma da ABNT. Essas normas aqui, a ABNT, ela trouxe a ISO 26 de como as empresas devem se pautar, né, em eventos, nenhum evento na Fiesp em São Paulo, para que ela seja considerada uma empresa com responsabilidade social. E aí você já deve ter visto muitas empresas, porque ela não vai ter a certificação da ISO 26. E você já deve ter visto muitas empresas que traz, né, aí instrumentalizado, empresa amigo da criança, empresa amiga da escola, empresa amiga dos animais, empresas que têm o selo verde. Há alguns tempos atrás, houve aí uma questão relacionada à Caixa Econômica não financiar imóvel que não possuía a certificação ambiental no seu gasto, né, com madeiras, e as madeiras tinham que ter esse selo de certificação ambiental. Então você veja que todas estas instrumentalização acaba por culminar em benefício para as empresas. Então o mundo corporativo hoje, ele tem buscado este tripé da sustentabilidade, porque ele traz aí, ele culmina em benefícios econômicos que pode ser revertido em benefício social.
No nosso próximo quadro, nós vamos ter mais um vídeo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. Há 7, 8 anos atrás, a gente ainda fazia testes em animais, porque era assim que era exigido pelo regulatório e porque era o único jeito que todas as empresas no mundo faziam. Deixou de ser uma obrigação e a gente falou assim, nós não queremos mais fazer. Por quê? Porque nós somos natura, porque a gente pensa assim. Só que não havia teste alternativo disponível, né? Então, ou a gente não lançava mais produto, que não é sustentável, né? Ou a gente parava de fazer testes em animais. O que a gente fez? A gente definiu que em 2 anos a gente ia parar de fazer e começamos a investir em testes alternativos. E a gente falou isso para o mercado, hoje a gente não está preparado, apesar de não querer, não gostar de fazer. Mas o nosso compromisso é em 2 anos parar. E conseguimos, né? Essa é a nossa visão de futuro e que se desdobra em ações concretas de coisas que a gente tem que fazer. É uma expressão clara de como fazer bons negócios levando em conta o todo, né? Marca e ética são sinônimos. Quando a gente fala de ética, a gente fala do jeito que a gente faz. E a marca é exatamente isso, é o jeito que a gente faz. O Natura quer ter essa marca que represente sustentabilidade, que represente compromisso com a verdade, que represente relações, que represente brasilidade. Então, quando a gente olha para esse futuro que já está acontecendo, a gente tem muito entusiasmo, porque a gente acha que pode transformar a Natura sendo cada vez mais a gente mesmo, né? Então, a gente está muito animado. Olá, estamos de volta, né? Este vídeo aí traz um aspecto de que é possível dentro do mundo corporativo a gente buscar os 3 pontos da sustentabilidade, né? Observar como a empresa observa aí os investimentos que ela fez para parar de utilizar os fixadores através de gordura animal, certo? Buscou, então, por meios de vegetais. Aí é lógico que gera um investimento e isso trouxe um aspecto da sustentabilidade porque passou a preservar o meio ambiente ecológico e é lógico que o consumidor vai consumir este produto com muito mais interesse, né? Para seguir adiante a nossa teleaula, nós temos um momento de reflexão. Então, peço a você que esteja aí com o seu aluno, né, da sala de aula, refletindo, chamando o próximo slide, nós vamos ver que neste nosso momento de reflexão é o seguinte: é bastante interessante aqui de nós analisarmos, por quê? Porque aqui nós temos um sujeito que está jogando lixo no chão, né, fora do cesto de lixo que está aqui, e aí a partir desta imagem pede-se para que você reflita.
com base no vídeo da Natura e na atitude deste cidadão da imagem, o que você entende ser necessário para quebrar este paradigma, né? Este costume que se tem de depredar o meio ambiente, né? Que nós estamos acostumados, isso aí não é novidade nem para a minha pessoa, nem para a sua pessoa, que nós estamos acostumados a ver em muitas situações os lixos jogados no chão, bem próximo do cesto de lixo. Então, o que você entende que é preciso para que se quebre este paradigma e mude esta cultura e esta atitude?
Olá, estamos de volta, agradecendo você aí do Pará, um grande abraço a você, muito obrigado pela participação. Você disse que a atitude deste cidadão poderia mudar se houvesse alguma medida que o pesasse no bolso, né? Isso é uma grande verdade, né? Talvez se tivesse multa para quem joga lixo fora do cesto, mas o difícil é controlar isto, né? Mas evidentemente que talvez se tivesse, ele pudesse pensar duas vezes. Você do Rio Grande do Sul, um grande abraço a você, muito obrigado pela participação. A atitude desse cidadão poderia mudar se houvesse alguma medida também, né, que pesasse no bolso, ou talvez de conduta de família e de educação, né? Tudo isto iria trazer alteração. Educação, essas coisas vêm de berço, como você coloca aí, muito bem colocado, né? Não é somente talvez a multa, a punição, de repente precisa de mais também ensinamento, bastante educação. Você da Bahia, um grande abraço, obrigado pela participação. Consciência, educação e responsabilidade também traria esta mudança. E aí eu volto a dizer, nós, os profissionais da contabilidade que estamos diretamente envolvidos aí com as atitudes, principalmente com relação à empresa, nós podemos estar buscando levar aí este conhecimento que estamos adquirindo nesta nossa disciplina para o nosso gestor aonde estamos trabalhando, né? E evidentemente que tudo isto é mudança de paradigma, gera investimento, mas com certeza vai gerar benefício para o empresário. Como nós vimos no vídeo da Natura, né? Nós vimos que ele buscou transformação e foi possível esta transformação, tá? Ainda que instrumentalizado, mas é evidentemente que a empresa, ela através destas atitudes, ela visa buscar um melhor resultado econômico, porque é o que a torna sustentável. Dando sequência à nossa teleaula, eu chamo você para que nós possamos ir ao próximo slide, aonde vamos adentrar na responsabilidade ambiental. Não há como negar o fato de que existe um interesse instrumentalizado nesta questão da prática da responsabilidade social e ambiental. Apesar de não haver nenhuma lei que obrigue a empresa a aplicar conceitos de responsabilidade social. Olha, quando eu falo aqui leis que obriguem a empresa a aplicar conceito de responsabilidade social, eu não estou falando somente daquela lei, da questão do FGTS, do INSS, da responsabilidade trabalhista, tá? Eu estou falando de responsabilidade que vai além destes conceitos, né? Como, por exemplo, processo de educação, creche, cultura, aplicar em cultura. Não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a investir nesta área. Porém, o investimento nesta área vai gerar benefícios astronômicos para a empresa que investe nestas áreas, né? E aqui nós temos algumas marcas que você pode ver aqui, que são empresas que trabalham, né, a sua marca. Você já pensou como é deplorável para uma determinada empresa ver a sua marca jogada no lixo, né? Jogada fora do cesto de lixo, jogada nos rios e nas matas? Isto vai gerar para esta empresa um marketing negativo. Empresas de marcas famosas como esta que nós vimos aqui. Tem empresas, tem entidades desta aqui que sua marca vale mais do que o seu patrimônio físico. A sua marca, o intangível desta empresa, vale mais do que o seu patrimônio. Perdão, não é patrimônio público, o seu patrimônio concreto, né? Aquilo que pode ser tocado como os seus bens, prédios, móveis, imóveis, veículos. A marca dela vale mais do que estes bens palpáveis. Então, esta marca
em local que não deveria estar para esta empresa, acaba por ser um marketing negativo, né? Já pensou, você tem lá uma marca e esta marca está lá poluindo o rio, o córrego da sua cidade, você vai ter um marketing negativo neste conceito. Então é muito importante que, ainda que seja instrumentalizado, as empresas abram, né, o olho com relação à sua gestão para que ela possa entender que isto vai trazer benefícios astronômicos no seu investimento. Voltando ao nosso slide, nós vamos ver que aqui nós temos um quadro onde mostra claramente esta questão. Empresa. O aspecto da empresa, a busca da empresa é, sem dúvida nenhuma, pelo lucro, né? O lucro, a função econômica, a função da empresa é a função econômica. O investimento que essa empresa faz na função social, no meio ambiente, no bem-estar social, gera para a mesma outros benefícios, né? Como emprestadores que são atraídos, confianças de fornecedores, capital empregado, né, nesta empresa, cliente que está em observação, que neste caso aqui seria o consumidor, os acionistas, que é do ambiente sistêmico, que faz parte de todo este contexto, né? E o Estado, que é o órgão fiscalizador. Então, veja que a empresa ela tem aí um quadro de observação para que ela possa entender como é importante o aspecto do seu investimento na questão social e ambiental. Aqui nós temos um quadro que traz uma curiosidade, que existe 5 categorias de sustentabilidade que estão inseridas no tripé desta sustentabilidade, que é governamental, ecológica, espacial, econômica e cultural. Olha, estes aqui, ó, todos estão ligados a pessoas, né? A pessoas, ó. Ecológica está ligado ao meio ambiente, que também não deixa de estar ligado a pessoas, e governamental, que traz o interesse de fiscalizar para voltar este benefício para as próprias pessoas. Valores gerados através destes investimentos é ética, confiabilidade, aumento de cliente, aumento das vendas, aumento de receita, aumento de lucro, por via de consequência, aumento de impostos, né? Vai pagar mais impostos, que irá gerar mais benefício. Então é o ciclo da existência, como foi colocado no princípio aqui para você. De quem é esta responsabilidade social? De princípio, esta responsabilidade social é do Estado, né? O Estado que tem esta responsabilidade. E onde ela começa, esta responsabilidade social? Começa no Estado, aí ela passa pelas pessoas jurídicas e pelas pessoas físicas. Então, esta responsabilidade social é minha e sua, né? Além da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é composta de pessoas físicas, né? Grandes empresas, como nós colocamos ali, pequenas empresas, não independe do porte desta empresa, a sua marca leva o seu resultado, né? Então, se ela tem este conceito da responsabilidade, ela vai culminar em resultado final que traz grande benefício para a empresa. Ações de transformação. Aqui nós temos uma imagem muito interessante, né, que começa com a lagarta, que passa pelo casulo e aí vai se transformando em borboleta, né? Isso é o processo de transformação. Como se dá este processo de transformações da responsabilidade social? Pequenas atitudes, copos plásticos. Ele tem tendência em poluir. Já pensou uma empresa com 10 mil funcionários, cada um jogando um copo plástico por dia? Então, são 10 mil copos plásticos, copos de vidro, né?
mudar isso aqui, cada um ter o teu, é lógico que gera um desconforto, mas é importante porque não vai ter este ambiente poluente aqui no meio ambiente. Coleta de lixo, fazer a coleta de lixo através do lixo reciclável, né? Separar os dois lixos, o orgânico e o reciclável, para onde que vai esses lixos. Então, isso são pequenas mudanças. Lixo na rua, colocar cestos de lixo para que estes não sejam jogados. Então, são pequenas transformações que talvez você, que é um pequeno empreendedor aí, meu aluno, pode já estar aplicando aí no seu dia a dia, né? Responsabilidade social trata diretamente da condução dos negócios da empresa. Engloba preocupação com todo o público da organização. A responsabilidade social empresarial envolve o dever cívico, promoção à cidadania. Desenvolvimento social está focada a transformações e não a caridade, né? Então, veja como é grande aí o papel da responsabilidade social dentro deste conceito. E aí nós temos aqui um grande emaranhado, que tudo isto faz parte deste conceito da responsabilidade social. A empresa, quando nós falamos de empresa, nós falamos de uma gestão de negócio que tem por característica, né, ações e projetos que levam, que conduz à transformação do meio ambiente aonde ela está inserida, gerando benefícios de todas as formas para toda esta rede aqui, ó. Olha só, cliente, né? O cliente, ele é beneficiado neste contexto, a sociedade, o empregado, os seus colaboradores, a comunidade, olha, aqui é o meio ambiente do negócio aonde a empresa está inserida. Tudo isto aqui, ó, tudo isto aqui é o meio ambiente aonde a empresa está inserida. Fornecedores, que é a parte da responsabilidade a nível externo. O meio ambiente ecológico, né, aonde a empresa está. Os acionistas e o governo. O governo como ente fiscalizador e que tem grande interesse também no controle desta responsabilidade social. Então você veja, e aqui a mídia que tem o papel de levar esta informação. E aqui nós temos ao lado o terceiro setor da economia. O terceiro setor da economia, vale nós salientarmos aqui, que quando nós falamos de terceiro setor da economia, até no princípio, quando estava comentando com você, o conceito da responsabilidade social, da contabilidade social e ambiental, porque quando nós pensamos em contabilidade social, nós pensamos em a parte de pessoas, né? Então, logo, quando nós falamos em social, vem a nós as entidades de caráter filantrópico, do terceiro setor. As entidades de caráter filantrópicos, elas trabalham com responsabilidade social. Por quê? Porque elas são empresas, tá, de caráter filantrópico que investe no benefício de pessoas, né, no benefício de interesse do seu ramo de atividade. Então, vamos parar para pensar aqui numa associação que sustenta uma creche. Tá? Esta creche, ela tem educação infantil.
esta educação infantil que esta associação está sustentando, ela vai gerar uma transformação na vida dessas crianças da educação infantil. Então, isto é responsabilidade social. Agora, quando a empresa que não é de caráter filantrópico pratica filantropia, ela não está praticando responsabilidade social. Porque o que é esta filantropia? Vamos dizer que ela distribua doce para uma comunidade carente, seja uma indústria de doces. Ela não vai mudar o estado de vida desta comunidade. Então, só essa transformação aí não é responsabilidade social. No nosso próximo slide, nós vamos ver que responsabilidade social, vale frisar que o conceito não pode ser confundido com filantropia, a simples assistência social. Aqui na lógica do melhor é ensinar pescar é ensinar pescar o peixe do que dar o peixe. Entende-se que responsabilidade social é um processo contínuo de melhoria da empresa na sua relação com seus funcionários, comunidade e parceiro, tá? Tem que trazer mudança de vida para estas pessoas. Então, quando nós falamos da entidade do terceiro setor e que pratica a responsabilidade social e da empresa que pratica a filantropia, existe uma diferença. Ainda que nós chamamos as entidades do terceiro setor de entidades de caráter filantrópico, né? Mas, na verdade, ela está praticando um aspecto da responsabilidade social quando ela gera transformação na vida da sociedade aonde ela está inserida. Então, caridade não é responsabilidade social, ainda que traga alguns conceitos de benefício para o doador, certo? Mas não é entendido como responsabilidade social. Para fazermos o encerramento da nossa teleaula, fazermos o fechamento aqui, concluirmos o que nós aprendemos, eu convido você para o próximo slide. Aqui no nosso próximo slide, nós vamos ver que, nas nossas considerações finais, buscamos levar a você, o aluno do curso de Ciências Contábeis, a noção sobre o assunto relacionado à responsabilidade ambiental e social. Buscamos conhecer, sem a pretensão de exaurir o assunto, o que significa o tripé da sustentabilidade. Ações que permitem quebrar paradigmas, culturais para mudança e transformação do meio ambiente aonde nós estamos inseridos. Então, este foi o conceito da nossa teleaula de hoje da contabilidade social e ambiental. No nosso próximo encontro, nós vamos aprofundando o nosso assunto até chegarmos na contabilidade social ambiental, no meio ambiente, no ativo ambiental, no passivo ambiental, na nossa linguagem contabilista. Com isto, eu quero deixar a você um grande abraço, uma boa noite, um bom estudo e até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir.